queridos irmãos de Ideal Espírita, o nosso cordial bom dia. É com enorme satisfação e com muita alegria no coração que estamos mais uma vez aqui reunidos em nome do nosso Mestre amado Jesus, sob a proteção amorosa do mentor espiritual desta casa, Pai Jacó. Que tenhamos uma manhã de luzes, de bênçãos e de muita harmonia. Que a paz do Mestre esteja e permaneça nos nossos corações. Grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela noite escura. Drão, 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 não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, cama de tatame pela vida fora. Oh, drão, drão, oh, drão, drão. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe, a minha confissão não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, morre, nasce trigo, vive e morre pão. Ah, drão, oh, drão, drão, drão. Drão, drão, ah, drão, drão, oh, drão, drão, ah, drão, drão, oh. Nosso amor é como um grão, morre e nasce trigo, vive e morre pão. Este ciclo maravilhoso do universo nos traz a compreensão que vida e morte nada mais são do que fases necessárias para a germinação do ser espiritual. Nascemos e renascemos todos os dias. Quando pensamos em tomar novas atitudes, quando buscamos melhorar a nossa qualidade de vida, também morremos todos os dias.
quando deixamos de ter esperança, quando deixamos de encontrar cor e graça nas coisas da vida, quando perdemos o sentido da nossa encarnação. Então, vida e morte nada mais são do que fases da eternidade. Muitas vezes achamos que o oposto da vida é a morte. E a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, nos explica que a morte nada mais é do que mais uma fase da nossa vida eterna. Estamos reunidos aqui nesta manhã justamente para interpretar e, acima de tudo, tentar aceitar de uma forma tranquila, amena e natural este fenômeno chamado morte. Não poderíamos deixar de iniciar as nossas reflexões com aquele que dedicou a sua vida para provar para nós, para comprovar para milhares de pessoas que os nossos entes queridos, os nossos amados vivem em outro plano, numa outra dimensão, com uma outra perspectiva e entendimento da vida, mas eles estão mais vivos do que nunca. Através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, quantas mães foram consoladas, quantas famílias receberam respostas dos seus entes queridos que vivem no além-túmulo. Este homem, o homem chamado amor, veio comprovar para nós a sobrevivência da alma além da morte física. E então nos diz que a morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Aí a gente vai lá no velório, né, e fala, né? O indivíduo aprontou a vida inteira, né? Largou um monte de coisa por aí, a gente fala, ai, virou um anjo, que Deus o tenha, né? Carregamos para o além a vida que vivemos no aquém. Como vivemos aqui, acordamos do outro lado, com as mesmas virtudes, com os mesmos equívocos, carregando também as nossas frustrações, alegrias e desarmonias. Como diz o nosso querido Chico, só perdemos a roupagem, só mudamos a casa, mas a essência é a mesma. Se temos uma geladeira em casa que não funciona, a gente muda de casa esperando que ela vá funcionar, ela não funciona. E assim somos nós. Muriel Spark, uma escritora que viveu muito tempo, alemã, mas viveu muito tempo na Itália, escreveu na obra Memento Mori um fantástico texto a respeito da morte. Se eu pudesse tornar a viver, criaria o hábito de todas as noites pensar sobre a morte. Nenhuma outra prática intensifica tanto a nossa vida. A morte. A morte devia ser parte da expectativa da vida. Sem o sentido sempre presente da morte, a vida é insípida. É como viver só de claras de ovos. Nós precisamos incorporar na nossa interpretação de vida que chegará o tempo em que as nossas forças vitais cessarão e que teremos que obrigatoriamente, pela reciclagem natural do universo, deixar este corpo que nos serviu de morada nesta encarnação para retornar ao plano espiritual, a nossa vida verdadeira, porque somos espíritos em essência. Tem uma pessoa muito querida do coração que diz assim: se eu morrer, é muito interessante, ela coloca como uma condição. Às vezes é tão difícil, né? A gente não fala quando, a gente fala se eu morrer. Então essa pessoa diz assim: se eu morrer, eu digo se não é uma condição, é um fato, é quando, né? Então a gente fica realmente com certo medo, um temor, mas é preciso
conviver com essa situação. E às vezes as pessoas que não entendem muito bem a doutrina espírita dizem assim: ah, vocês só pensam na morte. Eu digo pelo contrário, nós só pensamos na vida. Nós mudamos a nossa qualidade de vida porque sabemos que teremos esta passagem. E para levarmos uma boa bagagem, porque quando a gente vai viajar, a gente não quer levar a melhor roupa, né? A gente não leva roupa velha quando vai viajar. A gente leva o melhor sapato, a melhor roupa, né? O perfume melhorzinho que a gente tem. Enfim, tudo que a gente tem de melhor, nós colocamos na nossa mala quando vamos fazer uma viagem. E assim será a nossa desencarnação. Que nós possamos levar o melhor de nós, o melhor desta vida. E para termos essa desencarnação tranquila, temos que ter uma vida tranquila, saudável em todos os aspectos. No aspecto material, no aspecto espiritual, no aspecto psicológico, nos nossos relacionamentos. A nossa qualidade de vida tem que ser boa para que possamos ter uma malinha, né? Com boas roupinhas lá dentro, com boas coisas para levarmos quando formos fazer a nossa viagem de retorno à pátria espiritual. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a perda dos entes queridos, dos entes que nos são caros, não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? E os espíritos responderam que sim, essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, é extremamente democrática, né? Representa uma prova ou expiação e é comum à lei, faz parte da lei universal de reciclagem. Tudo que desgasta, que deixa de ter uma vida produtiva, tende a ser reciclado. E o nosso corpo assim também o é. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. E qual seria aí o meio de contactar com os nossos entes queridos? Através do coração, da nossa oração fervorosa. Podemos pedir aos nossos anjos espirituais, os nossos espíritos guias que nos acompanham, para que possam junto a Jesus levar as nossas preces e as nossas palavras de carinho e de conforto às pessoas que amamos e que já estão na pátria espiritual. E quando os espíritos nos prometem, entre aspas, que nós teremos condições de termos este contato mais direto, com certeza vai depender da nossa evolução espiritual, do nosso progresso. Quanto mais nos desmaterializarmos, mais nós teremos condições de contactar com os nossos irmãos. E como que eu vou fazer isso? Quanto menos apegados à matéria nós formos, sem dúvida nenhuma que nós precisamos do dinheiro, nós precisamos do emprego, nós precisamos cuidar da nossa aparência, mas ter na nossa escala de valores que os itens materiais chegam lá no final. Os primeiros itens são os itens espirituais, o cuidado com a nossa alma, com o relacionamento com o outro, com a alegria que eu levo quando estou num lugar, com a harmonia e com a paz que eu levo quando eu encontro com alguma pessoa. Estes são os verdadeiros itens que nós temos que buscar trabalhar. A psicologia moderna, hoje a psiquiatria já entenderam a necessidade da vivência do luto. Por equívoco, muitas vezes, nós camuflamos um sentimento, mas ainda é nosso esse sentimento de perda. E aqui essa prática vale para todo sentido de perda. Uma perda financeira, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, qualquer situação aflitiva que tire de nós algo muito valioso, nós temos que viver intensamente essa situação. Mas como isso se processa? As repercussões do luto, do chamado luto, envolvem aspectos físicos. Muitas vezes a pessoa sente falta de apetite, insônia, palpitações,
Os itens sociais, né, esses aspectos sociais, o isolamento, uma falta de interação com os outros, a pessoa tende a se afastar do meio social. Os intelectuais, não consegue se concentrar muito bem, não sabe muito bem o que é que vai fazer da vida, tomar decisões, ela fica com a mente meio confusa. Emocionais, culpa, né? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer para a pessoa que partiu, depressão, tristeza e os questionamentos de valores do ser humano. Talvez aí esteja o item mais valioso. Quando nós perdemos um ente querido ou alguém perdeu um ente querido, a gente fala assim, começa a rever os nossos valores. De que vale a vida? De que vale o carrão? De que vale a casa grande? De que vale tanto dinheiro? Se nós não tivermos uma vida espiritual com qualidade, se nós não tivermos qualidade de vida no nosso dia a dia, se nós não vivermos prazerosamente, se nós não vivermos com alegria, do que vale a vida? Então nós começamos a fazer essa reflexão. E isso é muito importante. Nós temos que vivenciar esta fase. Por quê? Porque quando não vivemos, esta energia é uma energia que fica bloqueada. De luto nós não conseguimos cumprir as nossas metas, porque estamos comprometidos com todas aquelas situações que nós já vimos. Mas nós precisamos vivê-lo completamente até o esgotar de sua energia, sob a pena de encobri-lo, sob uma máscara de suposta normalidade que nos desgastará a vida. Nós já vimos várias situações onde as pessoas, no momento da perda do ente querido, não reagem. Ficam apáticas, não conseguem chorar, não conseguem reclamar, não conseguem ter reação nenhuma. Mas aquela energia brota de dentro do ser porque é natural. É uma energia desarmonizada, que fica acumulada no seu corpo físico, no seu perispírito, no seu espírito. Esta energia acumulada, um dia, ela tem que brotar. E como diz Jung, que toda energia acumulada se transforma em neurose, a pessoa vai desenvolver lá na frente algum transtorno. Ou uma doença no físico, ou uma doença emocional, um transtorno psicológico, uma depressão profunda, enfim, esta energia, ela existe e precisa ser vivida. Quando nós vivemos o luto com toda a sua intensidade, choramos, vivemos toda aquela situação, esgotamos o assunto, é como aquele dia, né? Chove a noite inteirinha e quando o sol reabre de manhã, aquele frescor, aquela sensação de paz, de tranquilidade, com saudades, sem dúvida alguma, mas com tranquilidade. Então nós precisamos aprender a eliminar esta energia dentro de nós. Só assim nós teremos todas aquelas situações afastadas de nós, enxugaremos as lágrimas e continuaremos a nossa caminhada, amando os nossos entes queridos, mas tendo a certeza de que temos que continuar, que temos que caminhar, porque assim é a lei do progresso. Kardec pergunta: é dolorosa a separação da alma do corpo? A gente tem um medo danado de passar a dor, né? E aí que me desculpem os homens, não é uma porção feminista, mas enfim, nós somos mais resistentes à dor do que vocês homens, mas enfim, todos nós temos medo de sentir dor, né? Será que dói desencarnar, né? Aliás, é um termo, né, assim, difícil, né? Desencarnar, parece que tira a carne, né? Enfim, a gente vai entendendo a terminologia aí. Não, os espíritos disseram que não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Ainda bem, né? Porque a gente sofre tanto na encarnação, ainda vai sofrer para desencarnar também, né? Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Que bonita essa visão, né, da espiritualidade. Achei muito bonita esse finalzinho aí dessa resposta. E a gente às vezes costuma dizer: fulano desencarnou como um passarinho.
né? Apagou, desligou aqui, ligou do outro lado. Vejam vocês, sem dor alguma. Trazemos aqui um vídeo, né? Aliás, a nossa palestra hoje está toda recheada de vídeos do filme que foi extraído da obra de Saint-Exupéry, né? O Pequeno Príncipe. E lá no finalzinho, onde ele foi picado pela cobra, a maioria de vocês já leu o livro, perdão, alguns viram o filme. Enfim, lá no finalzinho, quando ele foi picado pela cobra, ele está prestes a desencarnar e retornar, né, para a pátria espiritual. Ele tem esse diálogo fantástico. Não quero que sofra. Eu parecerei morto, mas não será de verdade. É apenas muito longe para carregar este corpo junto. Você compreende, não é? Esta parte de mim será como uma velha casca abandonada. E uma casca velha não é triste, é? Eu não posso mostrar onde ela fica. Vou voltar pra lá agora, mas antes de partir, gostaria de te dar uma coisa. Eu só quero escutar o seu riso ainda. Você irá me ouvir rindo muito mais do que antes, porque numa daquelas estrelas estarei rindo, mas não saberá em qual delas, então todas estarão rindo, todas as estrelas. Será como um montão de guizos pendurados em cada estrela do céu. Pronto, acabou. Ter a certeza de que brilharemos, né? Continuaremos a brilhar, continuaremos a ter contato com os nossos entes queridos. Este é o verdadeiro papel do Consolador. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando um espírito diz que sofre, que tipo de natureza é o seu sofrimento? Os espíritos responderam que as angústias morais, elas que nos torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Sem dúvida nenhuma, temporariamente, ainda levaremos as nossas dores do corpo, né? Porque alguns podem dizer assim, mas nós, nas reuniões mediúnicas, os espíritos se comunicam ainda com as sensações do desencarne. Alguns sim, outros não, mas estas são as dores menores. O que realmente nos angustia são as dores da nossa alma, o que deixamos de fazer, os relacionamentos mal vividos, a vida que não teve uma qualidade necessária para nos dar um excelente desencarne. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolou uma folha. Às vezes a gente não presta atenção em versos tão fantásticos, né? E nesta música Aquarela, a gente fica refletindo realmente o que é o futuro, né? E uma descrição fantástica do futuro. É uma astronave que nós tentamos pilotar, né? Não tem tempo, não tem piedade, muito menos hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Então nós temos que realmente nos preparar, estarmos tranquilos, estarmos com a consciência tranquila, com a alma reta, vivendo sob as orientações do nosso Mestre Jesus, vivendo o nosso dia a dia de acordo com as orientações que Ele nos passou.
No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Quando eu li essa questão, né, aí eu li a resposta, eu fiquei tentando me encaixar. Foi complicado, viu? A dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Onde será que a gente se encaixa, hein? Bom, às vezes um pouquinho lá, um pouquinho aqui, enfim. São esses sentimentos que vão tomar aí a nossa alma no momento do nosso desencarne. Trouxemos um trecho de um filme Além da Eternidade, rapidamente fazendo um histórico para vocês poderem entender este fantástico diálogo quando um espírito chega na espiritualidade. Nos Estados Unidos tem muitos incêndios em florestas, então é comum bombeiros trabalhar de avião, né? Então são aviadores que trabalham para dissipar o fogo. E o personagem deste filme, ele é um bombeiro que apaga fogos, né, através do avião, nas florestas. E numa de suas atividades aí, tenta salvar o seu companheiro chamado Al, mas ele não consegue. Vem a desencarnar, mas não percebe. Vamos ver como é que se dá essa conversa com o seu anjo da guarda. Hello, Pete. Hello. Hap. Hello, Hap. That was quite a show back there. Yes, ma'am. Take a seat. Okay. Thanks. Yeah, I sure saved Al's bacon, all right. It's just too bad about my Ford engine. You know, my fuel tank went up just like... Just a minute. Comfy around the neck? Yeah, it's fine. Listen, how did I get out of that one? You didn't get out, Pete. I didn't. My plane did blow up. I think I do remember that. A real fireball. Yeah. Now I'm sitting here in the woods getting my hair cut. Well, either I'm dead or I'm crazy. You're not crazy, Pete. Hap, I don't want you to think that I'm doubting your good faith or anything like that. I just want to get something clear. Okay? Okay. Okay. I'm dead? That's right. I'm dead. Right. Keep the sideburns. What a jerk I turned out to be. Dead. What do you think of that? Trent. She's still not over it. Well, I hope not. I've only been dead, what, 20 minutes? Well, yes and no down there. They think it's 6 months. Time's funny stuff, Pete. A lot funnier than Einstein ever figured out. Yeah? How'd he take it? I think that'll do it. Where was I? À luz da doutrina espírita, ele ficou ali com aquela tela mental, né, dos escombros, do incêndio apagado, e quando consegue, né, conversar com seu anjo de guarda, ele, depois de esclarecido, vislumbra uma outra paisagem, né? Então eles mostram uma outra paisagem, e daí segue adiante, porque ele tem uma missão muito
dolorida e dolorosa que ele tem que enfrentar aí e segue o filme. Mas é muito interessante esta visão, né, de desligar a pessoa daquela tela mental do momento do desencarne. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Só lembrando, né, já foi estudado aqui por todos os palestrantes que aqui vêm, a perturbação é aquele período logo após o desencarne, né, que o indivíduo fica muito sem saber onde está, o que eu estou fazendo, né? Segundo o Richard, se a gente olhar no espelho e não aparecer é porque desencarnamos, né? Então ontem eu fiquei preocupada porque eu entrei no restaurante e tinha um quadrado assim, eu achei que fosse um espelho, né? E eu fui arrumar o cabelo e não me enxerguei. Falei: filha, oi mãe. Falei: bom, ou nós desencarnamos juntas ou então não é espelho. Ela falou: não é espelho, mãe, eu também pensei que fosse. Falei: ai, graças a Deus, tem um tempinho ainda a cumprir. Vocês vão ter que escutar muito a Yara falar ainda, se Deus quiser. Bom, muda alguma coisa a gente conhecer um pouco do que vai acontecer com a gente? Os espíritos disseram que tem uma influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Não adianta tentar mostrar a carteirinha de voluntário do Amor e Caridade, né? Não adianta contar, não, mas olha, eu fui em tantas palestras lá no Amor e Caridade, eu li o Livro dos Espíritos 5 vezes, o Evangelho 10 vezes, não vai adiantar, gente. Não é só isso, né? É a nossa consciência reta e o nosso coração tranquilo. Bom, eu vou fazer uma aposta aqui, né? Vocês acham quanto tempo mais ou menos que dura uma encarnação? Vamos ser otimistas, com a geriatria avançando aí uns 90 e poucos anos? Uns 90 e poucos anos uma encarnação? Eu vou provar para vocês, quem está com o cronômetro pode comprovar aí que a nossa encarnação passa em 38 segundos. Quando a gente caminha um pouco e olha para trás, fala assim: nossa, mas era outro dia mesmo, né? Eu, no topo dos meus 42 anos, não me enxergo com 42. Imagina, quando eu tinha 15, 16, quem estava com 42 anos era uma velha caquética que já estava, né, subindo de andar, e não, mas nem... A gente olha para trás e é realmente um piscar de olhos, né? A encarnação nossa tem esse sentido. Então, quando a gente sabe, aí entra a questão do conhecimento do Espiritismo, quando a gente sabe que a nossa encarnação é tão breve, é tão rápida, é só mais uma página, mais um capítulo do livro da nossa vida, a gente procura escrever da melhor forma, né? Fazer da melhor forma hoje, porque, como diz o Chico, momento igual a esse jamais terá. Nós teremos muitas manhãs de domingo, mas iguais a esta, nós não teremos nunca. Quando damos um abraço no ente querido, nós poderemos ter outros momentos de abraço, mas igual àquele, jamais. Então temos que viver com intensidade cada segundo da nossa vida, porque muitos segundos virão, mas iguais a este, nenhum outro. Muito bem, no Evangelho vamos encontrar que a morte não é nenhuma interrupção, muito menos a cessação da vida, mas uma transformação. Vamos nos transformar, vamos transformar o nosso físico, podemos até mudar a nossa paisagem, né?
e teremos mais uma oportunidade de transformar o nosso espírito. Também aprendemos na espiritualidade. Aliás, a psicologia hoje, aqui trabalha com a regressão das vidas passadas, já vem desenvolvendo um trabalho muito interessante nas entrevidas. Ou seja, ao invés de levar o indivíduo através de técnicas à sua última encarnação ou a uma encarnação, leva o indivíduo ao seu último período desencarnado na espiritualidade. Então hoje a psicologia já aceita esta vida, porque está comprovado, está aí. A ciência hoje comprova a sobrevivência da alma acima do corpo. Então, muitas vezes, eles vão buscar o tratamento necessário para o dia de hoje nas entrevidas, numa situação lá na espiritualidade, quando o indivíduo estava desencarnado. E essa fala maravilhosa de Jung, né? Que a morte de qualquer homem me diminui, porque estou englobado no universo. Dá uma sensação de irmandade, né? Que nós devemos ter. Quando Jesus veio nos falar da família universal, ele queria dizer que nós estamos interligados. É uma rede invisível que nós, fluidicamente, que nós mantemos uns com os outros. Hoje já fica muito mais fácil, né, interpretar as palavras de Jesus. Hoje que temos aí a energia sem fio, né? Nós temos a tecnologia wireless, sem fio. Então nós sabemos aí que alguns aparelhos podem funcionar sem ligar na tomada, sem a parte material. Ainda às vezes é complicado, né? Minha mãe que fala assim para mim: onde é que está todo esse negócio aí que está na internet, aí no computador? Eu falo: mãe, está por aí, está no ar, está por aí, não me pergunta onde, está por aí, né? Então a gente recebe hoje muitas informações via ondas. E são nessas ondas que nós estamos interligados, porque o nosso corpo é energia, nós somos energia, o nosso pensamento é energia. Então ele vai até o outro, o pensamento do outro chega até a mim. Como? Em formas de ondas energéticas invisíveis. Então nós estamos todos ligados, interligados numa rede única. Se uma luz se apaga, diminui o todo. E é isso que Jung vem dizer. E mais especificamente, não só a morte física, porque sabemos que o indivíduo há de sobreviver além do corpo, mas principalmente quando morremos em vida. Quantos de nós estão desesperados? Quantos de nós estão sem esperança, sem fé, não acreditam nos outros? Não acreditam nos homens, não acreditam em si mesmo, perderam a cor e o sentido da vida. São indivíduos que morreram apesar de ainda estarem encarnados. Mas Jesus, há mais de 2000 anos, já se preocupava com as nossas angústias, com as nossas dores, com as chagas do nosso coração. E vendo o povo desesperado, querendo saber as notícias que ele trazia, querendo saber: Senhor, como encontrar a salvação? Senhor, como viver esta vida com tanto sofrimento, com tantas dores, com tantas dúvidas? Haveremos, Senhor, de encontrar o reino dos céus? E Jesus, subindo ao monte, pôs-se a falar. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Nesses dias onde sentimos tanta necessidade de escutar de novo, voltar no tempo há 2000 anos e encontrar o nosso Mestre, nos dizendo, trazendo para nós o maior código de ética, de esperança e de paz que a humanidade já viu, as bem-aventuranças, sabendo que nós seremos bem-aventurados se vivermos uma vida reta. Nós seremos bem-aventurados se tivermos a nossa alma tranquila, o nosso coração limpo de qualquer sentimento que nos traga desarmonia. Bem-aventurados seremos se tivermos os nossos relacionamentos vividos intensamente no bem. Bem-aventurados seremos nós se as nossas mãos ajudarem a enxugar as lágrimas alheias. Bem-aventurados nós seremos se o nosso coração for capaz de amar incondicionalmente. Bem-aventurados seremos se os nossos olhos só enxergarem o bem. Bem-aventurados nós seremos se os nossos pés nos conduzirem ao reino dos céus. E para nos conduzir ao reino de Deus, sabemos que Ele começa aqui, hoje, neste momento, quando eu decido fazer uma mudança na minha vida, deixar morrer tudo aquilo que tem me trazido insatisfação, tristeza, desarmonia, e fazer viver, renascer a esperança, a fé, a certeza de que o caminhar é preciso. A maneira de caminhar, temos um roteiro maravilhoso, o Evangelho de Jesus. Temos o sol do Consolador que a doutrina espírita nos traz, nos dizendo que a vida continua, que hoje estamos apenas escrevendo um capítulo dessa história sem fim, que é a nossa vida eterna. E temos um guia, temos um modelo que é Jesus, e que quando conseguirmos fazer da nossa vida nos dirá: bem-aventurados sois vós, porque compreendestes que fazes parte de um ciclo, que fazes parte de um universo muito maior do que as nossas mesquinharias, do que as nossas coisas nenhumas que nos matamos para adquirir, do que esses sofrimentos banais que nada mais são do que entrave para a nossa evolução espiritual. Temos que compreender que somos uma pequena parte, porém uma parte integrante deste ciclo, o ciclo da vida.
Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. E são tantos caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir. E o sol a girar sobre o azul deste céu nos mantém nesse rio a fluir. É um ciclo sem fim que nos guiará. A dor e emoção, pela fé e o amor. Nós, do Centro Espírita Amor e Caridade, desejamos a todos vocês muita paz, pelo carinho, pela atenção, por esta energia maravilhosa do fundo do meu coração. Mais uma vez, muito obrigada.